Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui novamente, professora Vanessa. O meu sinal na comunidade surda é muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre o corpo humano, especificamente sobre sistema digestório. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Vamos iniciar nossa aula observando esta imagem. O que esta imagem retrata? A parte interna de um ser humano? Você pode até ter respondido sistema digestório humano. Se você respondeu alguma dessas questões, acertou. Trata-se da parte interna humana, especificamente da parte do sistema digestório humano. O sistema digestório é a união de vários órgãos que são responsáveis pelo processo de digestão de alimentos. A digestão é um processo de quebra dos alimentos consumidos em partículas menores para que sejam absorvidos pelo organismo. Entretanto, nem todo o alimento é absorvido. Os resíduos que sobram são eliminados através das fezes. Vamos conhecer cada parte do sistema digestório? Acompanhe comigo. O sistema digestório é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Esses órgãos, em conjunto, formam um tubo, o tubo digestório, um canal que atravessa o corpo humano da boca até o ânus. É por este canal que os alimentos passam. Existem outros órgãos que fazem parte do sistema digestório, mas como eles não fazem parte do tubo digestório, são chamados de órgãos acessórios. Alguns deles são glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Aquele pão, por exemplo, que você comeu, entra no sistema digestório pela boca. Os dentes têm um papel fundamental no processo de digestão. Eles são responsáveis pelo processo mecânico de rasgar os alimentos e triturá-los em pedaços menores. Esse processo é chamado de digestão mecânica, pois não utiliza nenhuma substância produzida pelo corpo para acontecer. Vamos conhecer os tipos de dentes da boca humana. Os dentes da frente são chamados de incisivos. Eles são responsáveis por cortar os alimentos. Os caninos são os dentes pontudos que ficam ao lado dos dentes incisivos. Eles são responsáveis por rasgar os alimentos. Os dentes de trás são os pré-molares e molares. São eles que esmagam e trituram os alimentos. Ao tempo em que o alimento é rasgado, triturado e amassado pelos dentes, ele recebe saliva, transformando-o em bolo alimentar. A língua é formada por músculos que movem o bolo alimentar em direção aos dentes para que sejam triturados e amassados. Depois, a língua empurra o bolo alimentar para que ele seja engolido, deglutido. Depois da boca, o bolo alimentar vai passando pelo tubo digestório, que, assim como a língua, é formado por músculos. Através do movimento desses músculos, os chamados movimentos peristálticos. Esses movimentos, eles não são controlados de acordo com a nossa vontade, e sim independentemente. Por isso, eles são chamados de movimentos involuntários. Ao serem engolidos, os alimentos passam pela faringe, esôfago e chegam ao estômago. No estômago, algumas substâncias produzidas pelo próprio estômago são ejetadas no bolo alimentar. Após o estômago, o bolo alimentar vai para o intestino delgado. No intestino delgado, também são injetadas substâncias no bolo alimentar, mas quem produz essas substâncias é o pâncreas e o fígado. No caso do fígado, quem secreta a substância é a vesícula biliar. No intestino delgado são absorvidos água e alguns nutrientes do bolo alimentar. Saindo do intestino delgado, o bolo alimentar vai para o intestino grosso. No intestino grosso, principalmente, a água é absorvida pelo organismo.
Os alimentos do bolo alimentar que não foram absorvidos sofrem ação de micro-organismos, a flora intestinal. E então o bolo alimentar vira bolo fecal, que é posteriormente eliminado pelo organismo. Um outro resultado da ação da flora intestinal é a formação de gases. Tanto gases quanto fezes são eliminadas pelo ânus, que fica no final do intestino grosso. Outras ações da flora intestinal são produção de vitaminas, auxílio na regulação do intestino e proteção contra infecções. Quando falamos que os nutrientes são absorvidos no intestino, queremos dizer que os nutrientes passam pela parede do intestino e chegam ao sangue, para então serem levados ao restante do corpo humano. Chegou o nosso momento de curiosidades. Curiosidade 1. Você sabia que o termo delgado significa fino? É, fino. O intestino delgado tem esse nome pois a sua parede é muito fina. Essa parede fina facilita a passagem de nutrientes. Vamos à curiosidade 2? Você sabia que o estômago é um órgão especializado na digestão de proteínas? As proteínas são nutrientes fundamentais para a formação de estruturas importantes, para o crescimento e manutenção de músculos, formação de moléculas de defesa e hormônios, entre outras funções. As proteínas são facilmente encontradas em carnes e ovos, embora também seja possível encontrá-las em vegetais. Animais carnívoros, que são os animais aí que consomem muita proteína, geralmente têm um estômago grande em relação ao tamanho do próprio corpo. Já os animais herbívoros, que são aqueles que consomem menos proteínas e mais vegetais, possuem um estômago pequeno, mas um longo intestino delgado, para uma maior absorção de nutrientes. Você já passou mal quando comeu algum alimento que não caiu muito bem? Se sim, o que foi que aconteceu? Você vomitou? Teve diarreia? Vômito e diarreia são as principais formas do corpo para evitar que uma infecção chegue à corrente sanguínea. Alguns cuidados com a higiene pessoal e com alimentos são necessários para evitar esses problemas. Vamos ver esses cuidados. Os cuidados de higiene pessoal. Lavar bem as mãos antes de comer e logo após utilizar o banheiro. Com alimentos, lavar frutas e verduras antes de comer. Existem soluções desinfetantes para verduras no mercado, mas é possível utilizar o hipoclorito de sódio, que é popularmente conhecido como água sanitária, e diluí-lo em água. A solução pode ser feita com 2 colheres de sopa, que é em torno de 20 ml, de hipoclorito de sódio em cada litro de água. Deixar as verduras de molho por 15 minutos e, em seguida, é preciso enxaguar em água corrente. A água corrente faz com que resíduos de terra, ovos de insetos e lagartas se desprendam das folhas e dos alimentos. Mas atenção, quem deve fazer todo esse processo e a solução é um adulto. Outros cuidados são beber apenas água devidamente tratada, cozinhar bem as carnes, não comer alimentos estragados, que são alimentos com aparência e cheiro estranhos ou prazo de validade vencido. O prazo de validade de alimentos existe nas embalagens. Elas sempre vêm separadas por ponto, como nesta caixa de suco de maçã, ou em barras, indicando corretamente dia, mês e ano. E logo abaixo, o lote do produto. Alguns produtos possuem a data de fabricação também. Quando ela está presente, fica logo acima da data de validade. Observe aí na caixa de suco de maçã FAB, significa fabricação. Logo, este suco foi fabricado dia 18 de novembro de 2019. VAL significa validade, data de validade. Logo, a validade deste suco de maçã é 23 de julho de 2020
esse está estragado, hein? Passou da data da validade e não deve mais ser consumido. Logo abaixo da data de validade tem o lote. Nesse caso, lote número 1. Esses e outros cuidados, assim como o saneamento básico, também são necessários para evitar doenças causadas por verminoses e micro-organismos. A ausência desses cuidados pode levar à contaminação de água e alimentos, causando doenças como cólera, teníase e ascaridíase. A cólera é causada por uma bactéria, a Vibrio cholerae. Se esta doença for descoberta e tratada em estágio inicial, ela não costuma ser fatal. Para contrair cólera, a pessoa consome água e alimentos contaminados. A bactéria se instala no intestino humano, causando infecções. Os sintomas são dor de barriga, diarreia, vômito e cãibra. Esta imagem que você está vendo é a imagem de uma bactéria, a bactéria que causa a cólera. A teníase é uma doença causada pelo verme tênia, ou solitária. Ela é causada pelo consumo de carne mal cozida. O verme se instala no intestino e pode chegar até 7 metros de comprimento. Pessoas com essa doença podem passar longos períodos sem apresentar nenhum sintoma e, quando apresentar, ter diarreia ou prisão de ventre, anemia, emagrecimento, dor de barriga e indisposição. Esta imagem que você está visualizando é o verme tênia. A ascaridíase é a lombriga, que também ocorre através de alimentos e água contaminados. Ovos desse verme se alojam no intestino, quando então eclodem. Um intestino pode ter de 4 a 10 lombrigas, embora este número possa ser maior. Os principais sintomas são enjoos, vômito, dores de barriga, enfraquecimento, emagrecimento e indisposição. Essa imagem que você está visualizando é a imagem do verme Ascaris lubricoides, ou lombriga, que causa ascaridíase. Os vermes são parasitas. Isso significa que eles retiram nutrientes do seu hospedeiro, no caso o ser humano. Por isso, ficam no intestino. Além disso, por eles ficarem no intestino e serem parasitas, as pessoas doentes ficam fracas, indispostas e com dores de barriga, por exemplo. Essas 3 doenças são do tipo orofecal. Eita, professor, está falando difícil, hein? Não é difícil não, olha só. Oro significa boca, fecal significa fezes. Uma doença do tipo orofecal é uma doença em que o parasita entra pela boca e é eliminado ao meio ambiente pelas fezes. Dessa maneira, contaminando o ambiente. Lembrando, como estudamos cuidados de saneamento básico, higiene pessoal e com alimentos, evitam que você pegue qualquer uma dessas doenças. A diarreia pode ainda ser causada por rotavírus. Isso mesmo, um vírus. De acordo com a ONU, 3 milhões de crianças morrem todo ano por desidratação em decorrência de diarreia. Triste, não é? Os rotavírus são uma das principais causas de diarreia em crianças. Crianças de até 5 anos já pegaram rotavírus ao menos uma vez. Cada vez que uma criança pega rotavírus, cria imunidade e as outras possíveis infecções são menos graves. No Brasil, existe uma vacina contra o rotavírus e ela faz parte do calendário básico de vacinação. Por isso, é muito importante estar se vacinando. Toda criança recebe a caderneta da criança. É importante seguir corretamente o calendário e atualizar sempre as suas vacinas, para que possa desfrutar as alegrias da infância sem interrupções, já que tem doenças que podem ser evitadas. Agora, vamos testar os nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. O sistema digestório é o sistema responsável pela digestão.
que é o processo de quebra dos alimentos em porções menores, para que os nutrientes sejam absorvidos pelo organismo. Numere as frases abaixo de acordo com a sequência da digestão. Então, você tem aí várias frases e você vai ter que colocá-las em ordem, né? Colocando entre parênteses o que acontece primeiro, número 1, o que acontece depois, número 2, e assim sucessivamente. Vamos lá, o que acontece primeiro na digestão é o alimento é mastigado na boca. Depois, o que ocorre? O bolo alimentar passa pela faringe. Em seguida, o esôfago transporta o bolo alimentar até o estômago através dos movimentos peristálticos, que é o movimento lá dos músculos que formam o tubo digestório. Qual é a quarta ação? O bolo alimentar chega ao estômago e substâncias produzidas pelo estômago são liberadas no bolo alimentar. Número 5. O intestino delgado absorve, então, os nutrientes. Número 6. Resíduos alimentares que não foram aproveitados são transportados aí para o intestino grosso. E número 7. Fezes são eliminadas pelo ânus. Então, observe aí nessa imagem, só para você já ter fixo na sua mente como que ocorre esse processo. Então, o alimento entra pela boca, passa pela faringe, pelo esôfago, observa aí, ele vai passando pelo tubo digestório, chega ao estômago, são lançadas algumas substâncias, né, para auxiliar nessa digestão. Em seguida, o alimento vai para o intestino delgado, onde outras substâncias são lançadas, mas dessa vez quem produz essas substâncias aí são os órgãos acessórios. Do intestino delgado, esse bolo alimentar vai para o intestino grosso, onde é transformado em bolo fecal após a absorção principalmente de água. Esse bolo fecal passa por todo o intestino grosso, essa porção verde aí que termina em lilás, e sai então do organismo no formato de fezes. Atividade número 2. Marque a alternativa que indica corretamente as estruturas mostradas em A, B, C, D, E e F. Então, aí você tem uma menina se alimentando, tem aí a estrutura letra A sendo indicada, B, C, D, E e F. E aí eu quero saber, a questão quer saber exatamente o que quer dizer, que estrutura A é essa, que estrutura B é essa, C, D, E, F. Nós temos 4 alternativas. Alternativa A, boca, B, faringe, C, esôfago, D, estômago, E, intestino delgado, F, intestino grosso. B, A, boca, B, esôfago, C, estômago, D, intestino delgado, E, faringe, F, intestino grosso. Alternativa C, A, boca, B, esôfago, C, estômago, D, faringe, E, intestino delgado e F, intestino grosso. E alternativa D, A, boca, B, faringe, C, esôfago, D, estômago, E, intestino grosso ou F, intestino delgado. A alternativa correta é a letra A. Então, A significa boca, B, faringe, C, esôfago, D, estômago, E, intestino delgado e F, intestino grosso. Atividade 3. Ingerir carne bem passada é uma forma de evitar um tipo de verminose. Analise as alternativas e marque a verminose que pode ser prevenida dessa forma. Então, você tem 5 alternativas. A, esquistossomose, B, filariose, C, ancilostomíase, D, ascaridíase ou E, teníase. Qual é a doença
que pode ser evitada se você ingerir carne bem passada. Qual a alternativa correta? Letra E, teníase. E aí, acertou as questões? Se você acertou, parabéns! Se você errou, refaça, você vai acertar. Vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Hoje, conhecemos sobre o corpo humano, especificamente sobre o sistema digestório. Vimos que o sistema digestório é um dos responsáveis da nutrição do organismo, pois é nele que os alimentos são quebrados em partes menores e os nutrientes são absorvidos e levados pelo sangue ao restante do corpo. Vimos também como é importante ter cuidados como o tratamento de água e coleta de esgoto, o chamado saneamento básico, em uma cidade, para que a população não pegue doenças como cólera, teníase e ascaridíase. Pois as fezes de pessoas adoentadas podem ter micro-organismos ou ovos de parasitas que causam essas doenças. Locais em que o esgoto não é tratado e as fezes são dispensadas nos rios podem contaminar a água. Além disso, cuidados de higiene pessoal, como lavar bem as mãos antes de comer e depois de ir ao banheiro, e ter cuidados com os alimentos, como lavar bem frutas e verduras, cozinhar bem as carnes, beber água tratada e não consumir alimentos estragados, podem prevenir essas e outras doenças. Viu como é importante estudar ciências? É importante conhecer o seu corpo para saber a importância de vacinas, de cuidados de higiene pessoal, cuidados com os alimentos e também exercer a sua cidadania. Eu vou ficando por aqui. Aguardo você na próxima aula. Um grande abraço. Tchau!